às margens da Avenida Perimetral, a 15 quilômetros do centro. Vive uma comunidade em Fortaleza que tem suas próprias histórias, lendas e costumes. Eu sou Pedro de Farias e esse é o Arte e a Cidade. Fortaleza mostrada pelos olhos de um artista nativo. No episódio de hoje, José Walter. Primeiramente, um pouco de história. Ali nos anos 1960 e 1970, o mundo, de uma maneira geral, lidava com o boom da população. Com muitos bebês nascendo, as famílias cada vez maiores, déficit populacional começou a ser um problema real no Brasil todo, e em Fortaleza não seria diferente. Nós temos, por exemplo, a inauguração de Brasília em 1960. Cidade completamente planejada, já preparada para receber uma população grande e suprir todas as suas necessidades. E essa ideia começou a ser replicada no Brasil todo. Em Fortaleza, o então prefeito José Walter teve a ideia: precisamos criar um conjunto habitacional que consiga levar a população de maneira digna para longe dos centros urbanos, para evitar aglomerações e crescimento desenfreado, porque afinal de contas, desde o começo do século XX, o êxodo rural das pessoas saindo de zonas rurais até os centros urbanos já era uma realidade. E assim nasceu a ideia que viria a se tornar o conjunto habitacional Prefeito José Walter. Ali, entre a Messejana e o Mudubim, um terreno às margens da hoje Avenida Perimetral, do tamanho até de uma cidade, onde poderiam morar até 30 mil pessoas, um número considerado absurdo à época. Tais características, por ser planejado, por ser longe do centro, acabaram definindo o caráter desse bairro. Você pode observar no mapa que o José Walter é exatamente um quadrado. A gente tem nas avenidas horizontais da A a H e das verticais da I a M. E as ruas também se dividem dessa maneira. Por tais motivos, o José Walter é um bairro simples, onde você pode se localizar com bastante facilidade. E a infraestrutura prometida à época da criação do bairro, com o então prefeito José Walter, não foi bem assim que ocorreu. Mas ela veio ao decorrer do tempo, não sem antes, pela própria questão do isolamento de outros bairros, criar uma união muito grande dos moradores daquela região. Isso a gente vai discutir um pouco mais à frente nesse vídeo. Inclusive as lendas de por que até hoje o José Walter é conhecido como Bairro dos Cornos, ou a lenda real do corta-bundas. Vamos lá. Como já citado, a ideia do José Walter era trazer pessoas para uma região não tão nobre da cidade, mas lá para elas era oferecida infraestrutura e uma casa própria, algo que para a maioria das pessoas não era uma realidade. Isso ocasionou principalmente a migração de pessoas do interior que já procuravam oportunidades em Fortaleza, ou pessoas que já moravam em Fortaleza. Minha família, por exemplo, eu sou de terceira geração do José Walter, ou seja, minha avó se mudou para lá, minha mãe cresceu no José Walter, e eu também cresci em uma determinada época da minha vida lá. Conta-se que no início do bairro as dificuldades eram muito grandes, como por exemplo, linhas de ônibus não existiam. Daí, inclusive, conta-se que vem a origem de uma das lendas do bairro, de ser o Bairro dos Cornos, porque justamente era comum trabalhadores precisarem se deslocar até Fortaleza semanalmente, passando a semana em dormitórios e retornando para casa apenas nos finais de semana. Isso, claro, criava-se com que famílias inteiras, não só mulheres, ficassem sós em casa, gerando até hoje essa piada infame do bairro onde muitos homens são traídos. Mas nem só de lendas urbanas que não encontram muito respaldo na verdade, vive José Walter, vive essa história. Há também a famosa história do corta-bundas, que nada mais foi que um psicopata que habitava o bairro ali nos anos 1980, final dos anos 70, 1980. Inclusive, quando eu tomei consciência dessa história ali na minha adolescência, eu fiquei pensando, isso é muito louco para ser verdade. A história conta que as pessoas que deixavam suas casas com janelas abertas, poderia vir um psicopata à noite, principalmente nos quartos das moças, e de posse de uma navalha, ele efetuava um corte na nádega delas.
Quando me contaram essa história eu achei muito doida, né? Parecia coisa pra assustar a menina, pra ela fechar a janela, etc. Mas não, era real, isso realmente aconteceu. Inclusive, conversando com meu tio, que também é um dos primeiros moradores do José Walter, veio na segunda leva ali em agosto de 1970. Ele conta que a casa dele foi atacada pelo corta-bundas e mais especificamente uma moça que estava lá como empregada doméstica, né? Que ele entrou no quarto dela e conseguiu ferir ela. Eles levaram ela no hospital, conta ele que correu ainda atrás do corta-bundas e contava nas costas dele, mas não conseguiu pegar. A verdade é que, posteriormente, foi preso supostamente alguém que era o corta-bundas. Você pode encontrar isso inclusive em matérias de jornal da época, mas mesmo assim outras pessoas depois desse caso relatam ataques, mas a polícia atribui esses outros ataques posteriores à prisão do procurado. As pessoas dizem que eram imitadores, não era o verdadeiro, tanto que acabou sumindo. Isso era facilitado pela própria estrutura das casas do José Walter, todos com muro baixo e com a janela baixa também. Então era muito fácil, com a fachada original das casas, uma pessoa pular esse muro e fazer um ataque desse tipo. Mas nem só de lendas infames ou macabras vive José Walter. Vamos conhecer uma lanchonete já com 40 anos de história no bairro. O Pedim, ou como é popularmente conhecido, Pedim Fast Food, é uma lanchonete bem simples, bem básica, localizada ali no José Walter, na rua 41, quase esquina com a Avenida D, embaixo das caixas d'água da Cagesse, um ponto de referência bastante conhecido. Pedim está nesse local desde 1980. Com esta lanchonete, criou mais de 8 filhos. Mantém o negócio em família, com seus filhos sempre ajudando no atendimento aos clientes, com um cardápio simples e possui apenas 2 itens, sanduíche e baião de 2. O baião pode ser acompanhado por frango ou carne, mas sempre com o acompanhamento especial da sua maionese caseira. O cliente também pode escolher o acompanhamento, pode ser um refrigerante ou o famoso suco do Pedim, que na verdade não é ele que faz, né? É um suco pronto, mas que ele sempre tem disponíveis os sabores caju, cajá e tamarindo. Uma outra grande peculiaridade é que o Pedim funciona apenas na noite e na madrugada, geralmente a partir das 7 da noite, chegando a ir até as 7 da manhã, a depender do movimento. O Pedim é um ponto de encontro tão importante dentro do José Walter, que lembro que fui num evento que era na Praia do Futuro, muito longe do José Walter, talvez o bairro mais longe do José Walter dentro de Fortaleza, e encontrei vários amigos do José Walter, pessoas que eu conhecia do bairro. E depois, no fim da noite, voltando para casa, nos encontramos todos novamente no Pedim. Depois que saímos do evento, todos passamos por lá. Dessa maneira, o Pedim já crava sua história na história do José Walter, pois ele é um ponto de referência dentro do bairro, chegando a fazer parte do folclore local, assim como o corta-bundas, mas dessa vez, claro, com uma coisa extremamente boa. Todo mundo que vai ao José Walter precisa experimentar o Pedim. Pelo menos o sanduíche. Baião de 2 eu não gosto muito não, porque baião de 2 você sabe como é. Tem o baião mais molhadinho e o do Pedim não. O do Pedim é aquele mais seco. Mas quem prova garante que é bom. Eu não gosto, mas o sanduíche super indico. A carne do Pedim tem um tempero excelente. O nome Pedim Fast Food da Fachada foi dado por clientes. Lá era só a barraca do Pedim. Durante muito tempo, inclusive, o Pedim variava esse cardápio, chegava a vender bebida alcoólica, mas hoje em dia ele já se segmentou apenas no sanduíche e no baião. E era tudo muito simples, até que um cliente deu a ideia deste nome, criou uma página no Facebook, com uma página no Orkut, criando essa marca Pedim Fast Food, que hoje Pedim se identifica. Estou aqui na terceira etapa do José Walter, que é a etapa mais populosa e que durante muito tempo foi o centro comercial, cultural e até o mesmo polo gastronômico do bairro. Além da famosa caixa d'água que está aqui atrás dessa árvore, infelizmente não dá para ver, a gente aqui conta com restaurantes à noite, escolas, uma praça bastante movimentada, inclusive com feira pela manhã. Além de ser aqui o fim da linha da maioria dos ônibus que passam no José Walter, que faz da terceira etapa um polo bastante importante para o bairro de maneira geral. José Walter, devido à sua história de ter sido um bairro planejado, tem escolas, tem um quartel do Corpo de Bombeiros, praças praticamente a cada etapa, são 4 na sua divisão original,
Durante minha adolescência eu escutei muito a piada que o José Walter só não se emancipava de Fortaleza pois não tinha cemitério. A verdade é essa, a infraestrutura prometida lá nos anos 1970 pelo prefeito José Walter, que não veio no bairro original, acabou se criando nesse meio século de história do bairro hoje. Hoje você pode encontrar serviços, supermercados, inclusive o Cometa Supermercados, conhecido em todo o Ceará, se origina no José Walter, inclusive, além de uma cena cultural fortíssima, com o famoso São João do José Walter e até mesmo a Paixão de Cristo do José Walter, que é o Gólgota, da qual minha irmã participou algumas vezes na encenação e eu já fui várias outras vezes assistir. Também é importante citar o Centro Social Urbano, inaugurado em 1977, como um centro de lazer e cultura e profissionalização dentro do bairro para os jovens. Lá você poderia ter cursos de natação, cursos de datilografia, de corte e costura, dos anos 1980 e 90 principalmente, funcionou com bastante força. Meus amigos, um pouco mais velhos que eu, contam, dentre as outras lendas de José Walter, inclusive, que faziam todos natação lá. Todos se conheceram, formaram uma comunidade bastante forte nessa época dentro do bairro. Já ali no começo dos anos 2000, a coisa começou a desandar, infelizmente, pelo próprio abandono do local. O governo passou a preterir e os cursos passaram a não ser mais bancados com dinheiro público. Às vezes algum professor ia lá e cobrava mensalidade dando aulas. Minha irmã mesmo quando participou da Paixão de Cristo, foi através de um grupo popular, grupo de teatro do José Walter, que produz. E eles faziam isso de maneira independente, só contando com o apoio e a prefeitura cedendo o local. Mas, no ano de 2020, foi finalmente inaugurado o Cuca José Walter, o antigo prédio do CSU, já conta há pelo menos 2 anos com uma areninha na frente. Agora foi finalmente entregue à população a reforma do prédio, que transformando-se no prédio da Rede Cuca, onde também poderiam haver cursos profissionalizantes, esportes e cultura em geral. Quando eu comecei a me envolver com música, eu também já toquei várias vezes no CSU. Também dessa maneira que a própria galera do bairro chegava e organizava festivais de bandas, festivais de música, e a gente se apresentava lá. Meio que tudo sem cachê, ou quando muito, algum deles conseguia um patrocínio e conseguia pagar uma ajuda de custo. Mas agora, graças à Rede Cuca, teremos apresentações semanais de música, de teatro, de cinema. Então eu estou muito animado com isso. Vai ser massa, é um grande acréscimo à religião do José Walter, de maneira geral. Nesses 50 anos, como não poderia deixar de ser, o bairro cresceu muito. Apesar do planejamento original, o bairro cresceu para os lados e não poderia deixar de acarretar problemas. Se o José Walter foi o primeiro centro habitacional da Fortaleza, na época o maior da América Latina, também foi vizinho de José Walter que foi feita a primeira grande invasão que originou outro bairro de Fortaleza, que foi o então Pantanal, que hoje em dia é o bairro Planalto Ayrton Senna, que junto com Pequeno Mudubim, Arvoredo, Sítio Córrego, Conjunto Montenegro, podem ser considerados como tudo fazendo parte do grande José Walter. Também a importância política, econômica e cultural daquele bairro. Um bairro que, graças a pessoas que vieram do interior ou pessoas que já moravam em Fortaleza, formaram uma comunidade forte, com uma cultura única e bastante localizada. Se você é de Fortaleza e não conhece o José Walter, aconselho a conhecer. Há corredores gastronômicos com barzinhos, restaurantes, além de um calendário, quando essa pandemia passar, de eventos culturais que acontecem no bairro. Então é uma ótima pedida dentro de Fortaleza para pessoas que moram dentro de Fortaleza, para conhecer. E se você é turista, não se acanhe. Apesar de José Walter não ser muito conhecido como um destino turístico dentro de Fortaleza, é bastante legal de conhecer. Falo enquanto pessoa que nasceu e cresceu lá e até hoje vai muito lá. Se eu fosse visitar outra cidade, eu adoraria conhecer um bairro como o José Walter, que é meio distante de tudo, que tem sua própria cultura, que tem sua própria gastronomia. É isso que eu gosto de conhecer numa cidade que eu vou. Não aquilo apenas que o povo quer mostrar fabricado, mas uma coisa real, formada por povo que construiu aquele meio ambiente cultural para se habitar. É isso, eu quero fazer um grande agradecimento especial nesse vídeo a Marise Magalhães Olímpio, que apresentou uma dissertação de mestrado na UFC em História sobre o José Walter, de onde eu peguei várias informações, dentre as que eu já tinha, porque eu conheço a história porque morei lá, mas ela pesquisou tudo a fundo. Pode dar uma lida nessa dissertação,
para conhecer mais sobre José Walter, né? Afinal de contas, é para isso que serve a universidade pública também, construir e guardar conhecimento, a história. Vou deixar linkado aqui. Muito obrigado, Marise. Esse vídeo seria completamente diferente se não fosse o seu embasamento, sua pesquisa. E, por favor, não deixe de ver os outros vídeos da nossa série, A Arte e a Cidade. A gente tem sobre Monte Castelo, Benfica, Praia de Iracema, Sabiaguaba e Pici. Vamos conhecer Fortaleza, espalhar Fortaleza, ocupar Fortaleza. É dessa cidade que eu tanto amo e espero que esse amor passe um pouquinho para você também. Valeu, gente!